Amém. Vamos lá, eu quero deixar uma mensagem para vocês, amém? Uma mensagem que Deus me colocou no meu coração. E eu quero conversar um pouquinho sobre João Batista, né? Que é o nome da nossa cidade, né? Então eu quero falar um pouquinho. Meu pai também. Nome do seu pai? Meu pai fosse vivo hoje, estava com 87 anos. Olha só, 87, não? 87. É uma idade não tão avançada, né? É. Então tá, se alguém quiser abrir a Bíblia, eu vou ler aqui só 2 versículos, tá? A minha jornalista vai acabar lendo. Só 2 versículos. Ela me atrapalha muito. Mateus capítulo 3, eu vou ler o 11 e o 12. Tá? Diz assim a palavra de Deus. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na mão ele tem a pá, e limpará a sua eira, recolhendo o trigo no seu celeiro, e queimando a palha com fogo que nunca se apagará. Amém? Vamos fazer uma oração então. Pedir para o antes fazer uma oração por mim aí antes. Botar tu para trabalhar, pelo menos fazer uma oração pelo teu pastor aí. Senhor Deus, ó Pai, eu quero te agradecer, Deus, ó Pai, pelo Senhor estar presente, Deus, ó Pai, aqui, Senhor. Deus, ó Pai, que essa palavra, ó Deus, ó Pai, venha nos edificar, ó Deus, ó Pai, e que ela venha tocar, ó Deus, ó Pai, no nosso coração, ó Deus, ó Pai. E, ó Deus, ó Pai, que o Senhor venha usar, ó Deus, ó Pai, o pastor, ó Deus, ó Pai, e que essa palavra, ó Deus, ó Pai, venha nos refletir, ó Deus, ó Pai, durante essa semana, ó Deus, ó Pai, e que a gente venha poder praticar, ó Deus, ó Pai, o que o pastor for dizer, ó Deus, ó Pai. Eu te agradeço por tudo. Amém. Amém. Eu gosto sempre de colocar tema nas minhas mensagens, né? Às vezes eu anuncio, às vezes não anuncio, mas lá no canal do YouTube todas as mensagens têm um tema, né? E eu coloquei um tema para essa mensagem, né? Chamados para testemunhar de Cristo. Okay. Chamados para testemunhar de Cristo. Quem foi João Batista, né? João Batista, ele foi, conforme já tinha sido anunciado pelo profeta Isaías, no capítulo de número 40. Isaías, ele foi o profeta que mais profetizou acerca da vinda de Jesus, né? Isaías é chamado de profeta messiânico, porque ele é o cara que mais anunciou profecias sobre a vinda de Jesus. Mas uma curiosidade é que Isaías, ele também anunciou a chegada de João Batista. Não foi só de Jesus, né? E no capítulo 40, eu quero ver se a Sabina vai ter que pegar esse aqui também, porque o Abimael tá dando sinalzinho ali. Em Isaías 40, o profeta Isaías ele declarou o seguinte, ó. Versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatidos. O que é torto será endireitado, e o que é escabroso aplanado. A glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade juntamente a verá, pois foi a boca do Senhor que o disse. Amém? Então, essa profecia aqui do profeta Isaías já era uma profecia sobre João Batista. Né? Ele está dizendo aqui, ó, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, né? Ou seja, o vale vai ser levantado e os montes vão ser abatidos, vão ser aplanados, né? Para que haja um nivelamento. Essa voz que clama no deserto, na qual o profeta Isaías declarou que ela teria o objetivo de preparar, ou a missão, né, de preparar o caminho do Senhor, de endireitar o caminho para que o Senhor, Jesus, pudesse se manifestar, essa voz aqui era a voz de João. Né?
João Batista foi alguém que carregou uma voz. Né? E hoje nós também podemos ser uma voz. Né? Essa voz não é a voz do Christian, não é a voz da Ivânia, não é a voz da Sabrina, não é a voz do Anderson, mas é a voz de Deus em nós e através de nós. Né? A Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Hoje, por causa da vinda de Jesus, hoje o Espírito Santo de Deus, ele mora dentro de nós. Então, quando eu me encho do Espírito, quando eu abro a boca para falar, ele me usa. Né? Apesar das minhas limitações, ele me usa. Né? Então, aquilo que nós carregamos é uma voz. Né? É a voz de Deus em nós, do Espírito de Deus em nós. E João Batista ele também carregou essa voz. E no caso de João Batista, essa voz, a voz dele tinha um objetivo prioritário, que era produzir arrependimento. Né? Por que a voz de João Batista tinha como uma missão, em primeiro lugar, uma prioridade, pode dizer assim, da voz de João Batista, produzir o arrependimento? Por quê? Porque o povo de Israel, na época de João Batista, havia passado por um jejum de 400 anos de silêncio. Durante 400 anos, Deus se silenciou para Israel. Deus ficou em silêncio. Deus não estava nem um pouquinho feliz com Israel. Então, por isso o silêncio. O silêncio, ele denuncia, né, normalmente, algo grave. Né? Quando a mulher se cala para o marido, quando o marido se cala para a mulher, quando o filho se cala para o pai, quando o pai se cala para o filho, quando o patrão se cala para o empregado, quando o empregado se cala para o patrão, normalmente tem algum problema. Silêncio normalmente denuncia algum tipo de problema. Né? E Deus ficou 400 anos em silêncio. Então a gente imagina que aquele povo devia estar endurecido, devia estar com o coração endurecido, porque o Deus deles, que eles acreditavam tanto, que eles confiavam tanto, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, tinha ficado mudo com eles, tinha silenciado. Então aquele povo estava meio que endurecido. Né? Então precisava de alguém que pudesse trazer uma voz de confronto, né? Uma voz de despertamento, que pudesse dar uma sacudida com aquele povo. Né? E esse camarada que Deus levantou para essa missão foi João Batista. Né? João Batista foi o cara que tinha uma voz diferenciada, né? E uma palavra de arrependimento. Ele precisava abalar com as estruturas do povo de Israel para que esse povo pudesse estar preparado para a chegada de Jesus. Se o povo não fosse preparado por João Batista, talvez a chegada de Jesus não teria a eficácia que teve. Né? Então, Deus, que é onipresente, onisciente, sabendo de todas as coisas, ele providenciou João na frente de Jesus. João é aquele que veio à frente, né? Veio antes para preparar o caminho. Né? E essa preparação do caminho, ela é uma espécie de ponte. Né? Assim como hoje Jesus ele é a ponte, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é o caminho que nos conduz ao Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Jesus é uma espécie de ponte que nos conecta com Deus Pai. João Batista também, ele foi a ponte que conectou Jesus com Israel. Né? Porque Deus sabia de antemão que Jesus Cristo ele ia ter um discurso diferenciado, que com certeza seria rejeitado pelo povo de Israel. Então, a missão de João Batista foi tentar, com uma palavra dura, uma palavra de arrependimento, uma palavra de confronto, já suavizar, né, a situação para quando Jesus chegar, a palavra de Jesus talvez não seria considerada tão dura, porque alguém antes dele já tinha trazido uma palavra dura, já tinha trazido uma palavra de arrependimento. Então, e Jesus também chegou com uma palavra de arrependimento. Né? Se você for ver na Bíblia, Jesus disse, é chegado o reino de Deus, arrependei-vos. Né? Quando Jesus chegou e iniciou o ministério dele,
uma das falas tradicionais de Jesus era: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Jesus, de uma certa forma, ele repetiu o discurso de João. Só que a diferença é que João, ele batizava nas águas. E Jesus não veio para batizar com águas. Jesus veio para batizar com o Espírito Santo e com fogo. É um batismo diferente. João Batista disse, né? Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas após mim vem alguém, né? Vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Uma curiosidade aqui, que é muito comum a gente escutar, né? Os pregadores dizer, né? Que João Batista falou que ele não era digno de desatar, né? As sandálias, né? E essa passagem, essa expressão tem realmente na Bíblia, dependendo da versão bíblica. Mas eu fui fazer uma pesquisa antes de vir para cá e eu descobri que a maior parte das passagens, das traduções, né? Geralmente eu pesquiso 5, 6, 7 traduções quando eu vou fazer uma pesquisa dessa. Pelo menos 6 traduções da Bíblia não tem a palavra desatar. A palavra correta é levar. Né? Então aqui é possível que a tradução mais correta, por 6 traduções que eu pesquisei, a tradução correta aqui é levar. Né? Então, João Batista estava dizendo que ele não era digno, né, de levar, né? Levar a sandália de Jesus. Né? Imagina, eu estou com meu tênis na mão aqui, né? Então João Batista estava dizendo, olha, está chegando alguém aí, o nome dele é Jesus, ele vai ter um batismo diferente do meu, ele não vai batizar nas águas, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, e eu não sou digno nem de carregar a sandália dele, não sou digno nem de levar. Né? Tem muitos homens de Deus, né, no passado principalmente, que tinha o ajudante de mala. Né? O ajudante de mala é aquele cara que vai acompanhando o profeta só para levar a bagagem dele, né? Só para carregar a mala. Hoje de manhã eu trabalhei de ajudante de mala da minha esposa. Né? Minha esposa foi tocar e cantar num lugar, ministrar, e eu fui só para carregar a bagagem. Então, aqui, no caso de João Batista, ele estava dizendo que não era digno nem de levar a sandália de Jesus. Né? E ele declara, Jesus veio, eu vim para batizar com arrependimento na água, mas Jesus ele vem para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Qual que é a diferença? Batismo de águas, quando uma pessoa ela é imersa nas águas, isso tem um significado. Por que nós batizamos nas águas? Embora que nós aqui não somos mais batistas, né? Nós somos os vinde as águas, né? E vinde a água, quando a gente diz vinde as águas, é para vir de tudo que é jeito. Vem de cima, vem de lado, vem de baixo. Venham as águas, né? Mas os batistas têm essa característica de batizar por imersão. Né? E quando a gente batiza alguém nas águas, por imersão, a palavra batismo vem do grego baptizo, que significa submergir em águas. Quando a gente afunda uma pessoa na água, isso tem um significado, tem um simbolismo. Qual que é o simbolismo? Morte para o velho homem. Né? Quando a pessoa ela é mergulhada naquelas águas, ela está fazendo uma profissão pública da fé dela em Cristo Jesus, e ela está assumindo um compromisso com os cristãos de viver uma nova vida e de ser uma nova vida, e de alguém que agora vai seguir o caminho de Jesus. Não vai ser mais uma pessoa comum, vai ser alguém que vai trilhar o caminho dele, vai obedecer os seus ensinamentos, e que a partir daquele momento ela está sepultada para o mundo, e sepultada para o velho homem, e sepultada para o pecado, para as carnalidades e desejos e cobiças dessa terra. Então o batismo tem tudo a ver com isso. O batismo está ligado à morte, sepultamento. Jogou na água ali, afundou, morreu, o velho homem nasceu novo. Né? Hoje tem muita gente batizando sem saber o que está fazendo, sem nenhum tipo de instrução, sem nenhum tipo de estudo. A pessoa simplesmente joga lá na água, no outro dia a pessoa está pecando, está adulterando, está roubando, está matando, está mentindo. Então quer dizer, que batismo é esse? Né? A pessoa primeiro tem que saber o que ela está fazendo, porque batismo é uma coisa séria. Né? É um passo de mudança diante de Deus e dos homens. João Batista tinha essa característica, batizava para arrependimento.
Mas ele disse, ó, Jesus vai vir para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Agora já mudou. O que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é um mergulho do Espírito Santo nas nossas vidas. Batismo tem a ver com mergulho. Né? Então, quando a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, isso é um assunto que muitos cristãos, né, divergem na doutrina. Né? Tem muitas igrejas cristãs que ensinam que o batismo com o Espírito Santo é você receber o dom de línguas estranhas. Né? E não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que batismo com o Espírito Santo é receber o dom de línguas estranhas. Não está escrito isso na Bíblia. Está escrito na Bíblia que muitas pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo receberam a evidência de falar em línguas. Mas tem outros que não receberam. Né? E como é que eu sei disso? Né? Eu sei pelo testemunho pessoal, porque eu conheço centenas e milhares de pessoas que são batizadas com o Espírito Santo e que não falam em línguas. Né? E a própria Bíblia, né? Que fala que Deus distribui os dons conforme Ele quer. Né? A Bíblia diz, por exemplo, em 1 Coríntios 12, que a manifestação... 1 Coríntios 12, 7, né? Então você acalmando aí? 1 Coríntios 12, 7, a Bíblia diz: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outros a operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Deus distribui os dons como Ele quer. E aqui não diz que todo mundo recebe o mesmo dom. Aqui diz que o Espírito, que é com letra maiúscula aqui, é o Espírito Santo. O próprio Espírito Santo, ele distribui o dom. Há um dom de fé, o outro dom de ciência, o dom de sabedoria, dom de cura, dom de milagres, profecia, falar em línguas, interpretar línguas. São dons. Agora, o que é o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo é a manifestação do dom? Não. A manifestação do dom é algo que acompanha a quem já foi batizado. Agora, como que eu sou batizado? Quando acontece isso? Efésios capítulo 1, a Bíblia diz assim, ó, versículo 13. É também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados. Nós cantamos aqui, vem como um selo em meu coração. O Espírito Santo é um selo. Né? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus em louvor da sua glória. Então o que está escrito aqui? Que no momento que eu escuto a palavra da verdade, a pregação do Evangelho, quando eu acredito nessa pregação, quando eu entendo que eu precisava de um Salvador para morrer pelos meus pecados na cruz do Calvário, no momento da minha fé, a Bíblia diz que eu recebo um selo. Que selo é esse? O selo do Espírito Santo. Que ele é um penhor, ou seja, ele é uma garantia de que o dia que Jesus voltar nas nuvens para buscar a sua igreja, ele vai, os anjos vão identificar quem é de Deus, quem não é de Deus, pelo selo. Quem tem o selo é de Deus, quem não tem o selo não é de Deus. Simples assim. O selo é uma garantia. Quem é o selo? O Espírito Santo. Né? E o que está escrito aqui? Que eu recebo o Espírito Santo quando eu falo em línguas? Não, está escrito aqui que eu recebo o Espírito Santo quando eu creio na palavra da verdade. Quando eu acredito nessa palavra, o Espírito Santo mergulha em mim. Né? Então esse é o batismo com o Espírito Santo. Jesus veio para batizar com o Espírito Santo. João Batista não batizava com o Espírito Santo, ele batizava nas águas para arrependimento. Mas Jesus veio para batizar com o Espírito Santo, ou também no Espírito Santo. Né? A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 12, 13.
1 Coríntios 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Amém? Agora, Jesus não veio só para batizar com o Espírito Santo. Ele veio também para batizar com fogo. E aí, o que é o batismo de fogo? Né? Tem gente, amados, tem pessoas que acham que o batismo de fogo é quando alguém cai na unção na igreja. Tem gente que acha que batismo no fogo é quando alguém começa a pular, a rodopiar dentro da igreja. Tem gente que acha que batismo no fogo é quando uma pessoa começa a orar em línguas, ela perde o controle e não para mais de falar em línguas. Né? Mas o que é o batismo de fogo? O batismo de fogo, pela minha experiência e pela minha pesquisa, pode ser interpretado de três maneiras. O batismo de fogo, ele pode ser interpretado por um batismo de disciplina. O batismo de fogo é um batismo de disciplina. Jesus veio para fazer discípulos. Jesus, quando começou seu ministério, ele se preocupou em levantar uma equipe de 12 homens. Né? E para fazer um discípulo, ele precisou aplicar disciplina, ele precisou transmitir disciplinas. Porque o discípulo é aquele que segue a disciplina do mestre. Né? E dentro desse processo de ensinar disciplinas, de discipular vidas, eu vou precisar me submeter a um treinamento. E esse treinamento é considerado um batismo de fogo, porque é um treinamento árduo. Né? Olha isso que vocês estão passando agora, essa questão de ter que ter toda uma mudança de vida para poder aprender agora a viver com a chegada de 2 bebês. É um treinamento. A nossa vida é um eterno treinamento. Só que eu posso ter um treinamento da vida, que a própria vida oferece uma espécie de treinamento a todos nós, mas eu posso ter um treinamento quando eu me submeto a um líder, quando eu me submeto à liderança do Espírito Santo na minha vida. E o Espírito Santo, ele quer nos conduzir a um caminho de disciplina. Né? A Bíblia diz em Provérbios 3, versículo 11, Provérbios 3, versículo 11, eu estou indo para o final, tá? Palavra de pregador. Provérbios 3, 11 e 12 diz assim, ó, Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor corrige aquele a quem ama, assim como o pai é o filho a quem quer bem. Então, quem está trilhando o caminho de Jesus é alguém que segue disciplinas, que recebe disciplina. Ó, a Sabrina agora e o Anderson, já desde essa idade, já tem que aplicar uma disciplinazinha. Se daqui a pouco eles começarem a resmungar, murmurar, né, com essa idade já dá para dar um tapinhazinho, já dá para dar um xingãozinho, para eles entenderem que o que eles fizeram não foi legal. Né? Principalmente quando crescer um pouquinho mais, porque agora está muito novinho, né? Não, tem que ser de 2 anos para frente. Teoria de mãe, né? Mas enfim. Não, até de 2 anos para frente já entendo. É? Não, o Benjamin ele está com 2 anos e pouco, né? Mas eu acho que até com um ano de idade ele já entende alguma eles coisa. entendem sim, mas aí às vezes ele pega e volta para fazer. Não, com 2 anos para frente já... Não, eles entendem sim, eles entendem. Então o batismo de fogo, queridos, para a gente ir para o final aqui, o batismo de fogo, ele está ligado, né, a um processo de disciplina. Quem quer seguir Jesus precisa se submeter a um processo de disciplina. A gente está vivendo um tempo muito perigoso, onde as pessoas estão sendo disciplinadas pela internet. Né? E alguns estão se autodisciplinando. É um pouco perigoso. Eu preciso filtrar tudo isso. Não é todo mundo que dá para seguir na internet. Né? Segundo, o batismo de fogo ele pode também ser interpretado como um batismo de julgamento e punição que antecedem a volta de Jesus, que está ligado à separação e condenação do homem ao inferno. O batismo de fogo está ligado também à palavra inferno. Por quê? Porque Jesus é o único que tem poder para lançar alguém no inferno.
Essa semana, conversando com o irmão, ele está dizendo, pastor Cristo, eu nunca mais vi ninguém pregar sobre o inferno. Parece até que não existe mais inferno na Bíblia. Eu disse, irmão, olha, parabéns, você tá de parabéns que você prestou atenção nisso. Porque inferno é um assunto da Bíblia. E nós, cristãos, eu creio que mais do que nunca precisamos ensinar para as pessoas que o inferno existe sim. Né? Porque tem muita gente que perdeu completamente o temor de Deus. Principalmente aí no mundão, as pessoas querem só saber de sexo, droga, rock and roll, balada e tudo que é tipo de pornografia, prostituição, festa, e ninguém está nem aí para Jesus. Muita gente vivendo um sono profundo, né? E eu acredito que nesse tempo que antecede a volta de Jesus, Deus vai nos usar para trazer algumas mensagens de confronto, né? Porque se o Espírito de Jesus que batiza com fogo está em nós, Deus também vai nos usar para batizar com fogo. Porque é o Espírito dele em nós carregamos a voz, né? E essa voz que está sobre nós, que é a voz do Espírito, é a mesma voz de Jesus. Porque o Espírito, o Pai e o Filho são um. E se ele batizava com fogo, o que Deus vai nos usar também para trazer esse batismo de fogo? Que é um batismo de conscientização. Inferno existe. Né? E não é todo mundo que vai morar no céu. E as pessoas lá fora precisam saber disso. Né? Então, eu falei que o tema da mensagem era testemunhar de Cristo. Né? Mas não é só testemunhar de Cristo, é testemunhar a mensagem de Cristo. E qual era a mensagem de Cristo? A mensagem de Cristo era uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de disciplina e uma mensagem de fogo. Então nós precisamos levar essa mensagem. Porque, a exemplo de João Batista, que precisou ser levantado por Deus para trazer uma mensagem mais enérgica, para despertar aquele povo, nos dias de hoje não é diferente. Se aparecer mais um pregador aí, trazendo uma mensagem qualquer, de qualquer jeito, vai conseguir convencer alguém? Né? Então eu creio que nesse tempo nós precisamos que Deus levante homens e mulheres que tragam mensagem para sacudir mesmo. Porque a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O sal, quando ele entra em contato com a carne, com a comida, ele muda o sabor completamente. Né? Então, se nós estamos interagindo com as pessoas, se a gente não está conseguindo mudar o sabor delas, não está conseguindo mudar a realidade ao nosso redor, então nós temos que melhorar o tempero aí. Está faltando um pouquinho de sal. Ou o nosso sal está meio insossa. Né? A mensagem de Jesus era uma mensagem de fogo. Era um batismo de fogo. Né? A Bíblia diz aqui, né? O texto que a gente leu, ele tem a pá em sua mão que limpará. Aqui João Batista falando de Jesus. Né? Jesus tem a pá em sua mão que limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. O que significa isso? Né? Quando as pessoas debulhavam cereal, naquela época, né, elas pegavam uma pá de madeira e pegavam, quando aquele cereal estava tudo jogado no chão, né, cereal, bota aí trigo, arroz, cereal, né, eles pegavam tá ali, imagina o trigo, tudo no chão ali, trigo, arroz e tal, eles pegavam uma pá de madeira, colocavam por debaixo daquele cereal e jogavam para o alto, e quando o vento está passando. Né? Quando ele jogava aquele cereal para o alto, o vento vinha, o vento separava o que era cereal da palha. A palha era a casca do cereal. Então, o vento carregava a palha e caía no chão só o cereal purinho. Então, quem trabalhava com esse processo de separar o cereal da palha, ficava fazendo esse movimento. Colocava a pá, levantava para cima. O vento vinha, levava a palha e caía o cereal. Jogava a pá para cima, o vento vinha, separava a palha, caía o cereal. Está dando para entender? Consegue visualizar na mente de vocês? Né? Jesus veio para fazer isso. Agora, quem é o cereal, quem é a palha? Tem o crente palha e tem o crente cereal. Tem o crente joio e tem o crente trigo. Tem o crente salvo e tem o crente que vai para o inferno. Porque não se converteu, está só morando dentro da igreja, mas não se converteu. Não nasceu de novo. Então, dura essa palavra. Né? Quando o cereal é levado para cima,
o vento leva a palha. Esse processo de separação é também retratado com a divisão dos filhos do reino e dos filhos do maligno. Mateus 13:38. Os prudentes e os insensatos. Lembra da palavra das 10 virgens? 5 prudentes, 5 insensatas. Vai haver uma separação. Quem que vai subir? As 10? Não, sobe a prudente. Né? A Bíblia fala do joio e do trigo. A Bíblia fala que Jesus vai separar as ovelhas dos cabritos. Né? Quem que vai subir? Vai subir os cabritos? Não, vai subir só as ovelhas. Né? Então, onde que vai parar os filhos do maligno? Onde que vão parar os filhos insensatos? Né? Aquelas que a noiva sem azeite, os cabritos, o joio, tudo isso vai ser lançado num fogo que nunca se apaga. E o que é esse fogo que nunca se apaga? Né? Uma fogueira que é usado para queimar palha? Não, essa fogueira que era usada para queimar palha, ela representa o inferno. Então Jesus veio para batizar com fogo. Esse fogo, torna a dizer, ele está ligado a treinamento e disciplina, está ligado à purificação, está ligado à separação das vidas, quem é joio, quem é trigo, quem é ovelha, quem é bode, e está ligado ao fogo do inferno. Né? Que a Bíblia tem inúmeros versículos, separei aqui, Daniel 12:2, Mateus 25:41, 2 Tessalonicenses 1:9, Apocalipse 14:10-11, Apocalipse 20:10. A Bíblia é cheia de textos que falam sobre o inferno. Jesus veio para batizar com fogo, ou seja, para conscientizar as pessoas que o inferno existe. E que se não houver arrependimento, né, essas pessoas que estão aí no mundão aí, que estão brincando com as coisas de Deus, que acham que Deus é bom, né, agora está chegando aí o Natal, e aí, mais uma vez, né, tem que dar essa triste notícia, profeta às vezes tem que dar triste notícia, né? Mais uma vez, muita gente vai para a rua comemorar o Papai Noel. Mais uma vez, muita gente vai para a rua desvirtuar totalmente o sentido do Natal, né? Colocando o Papai Noel em evidência, e Jesus, que é o símbolo máximo, deveria ser o símbolo máximo do Natal, é colocado muitas vezes de escanteio. Porque se fala mais em Papai Noel e comércio do que Jesus Cristo. Né? Então, e não é essa mensagem que que Jesus veio para pregar. Né? Ele veio com a mensagem de batismo com o Espírito Santo, sim, mas uma mensagem de batismo de fogo. Né? E a nossa missão, assim como João Batista teve a missão de preparar o caminho do Senhor, nós agora temos a missão de carregar, de preparar a segunda vinda do Senhor. Será que nós estamos anunciando a Cristo no nosso trabalho, por onde a gente anda? Eu quero encerrar essa palavra dizendo o seguinte. Existe aqui no Brasil uma comunidade que é muito discriminada pelos cristãos. Eles são chamados de testemunhas de Jeová. Todo mundo aqui já ouviu falar dos testemunhas de Jeová, e muitos aqui com certeza já receberam visitas. Eu já recebi dezenas de visitas dos testemunhos de Jeová. E eu quero honrar esses camaradas aqui na noite de hoje. Por que eles são chamados de testemunhas de Jeová? Porque eles vão de casa em casa, de porta em porta, testemunhar a fé deles. E eles acreditam em Jeová, que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, a Bíblia diz, ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Deus, ele é único. Às vezes a gente confunde na nossa mente, a gente imagina 3 deuses, mas a Bíblia diz, ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Então, nós temos um único Deus. A Bíblia não se contradiz. Só que ele é um Deus que ele se manifesta de 3 formas. Ele se manifesta como Pai, ele se manifesta como Filho e ele se manifesta como Espírito Santo. Mas ele é único. Então, dentro desse entendimento, o Jeová, que os testemunhos de Jeová pregam, é o mesmo Deus que o nosso. Só porque eles têm crenças diferentes das nossas. Mas eles creem no mesmo Deus. Então, eu não sou doido de lançar eles no inferno. Quem sou eu para dizer quem vai morar no céu e quem não vai? Quem sou eu para dizer que igreja tal é uma seita e a outra não é? Eu não sou nada para dizer essas coisas. Eu só sei que eu quero honrá-los
porque é a atitude deles. E muitas vezes no domingo de manhã cedinho eles estão lá na porta da casa, testemunhando da fé deles. E nós estamos testemunhando da nossa fé. Nós estamos levando essa mensagem de fogo para as pessoas. Né? Que nós possamos meditar em tudo isso, amém, queridos? Porque eu creio que o Evangelho que Deus espera que a gente possa pregar nesses últimos dias antes da volta de Jesus é o Evangelho puro. E esse Evangelho puro é um Evangelho que fala de batismo com o Espírito Santo, mas que fala também de batismo de fogo. E, em primeiro lugar, nesse tempo, para encerrar a minha fala, mais do que nunca, nós precisamos praticar tudo aquilo que a gente já aprendeu. Todo mundo que está aqui já está um certo tempo de caminhada, né? E nós precisamos colocar em prática o que a gente aprendeu. Claro, respeitando os processos, né? E as fases, né? Nesse momento vocês estão vivendo uma fase, né, que é a chegada de bebês. Né? Então, é uma fase totalmente diferenciada, né? E onde vocês estão um pouco mais presos, vamos dizer assim. E Deus entende tudo isso. E Deus nunca vai cobrar da gente além das nossas forças, né? Mas dentro das possibilidades que surgirem, né? Eu estava comentando com uma pessoa essa semana. Todos os dias, ou eu vou no mercado, ou eu vou na padaria, ou eu vou na escola levar meu filho. Às vezes eu encomendo um lanche, vai o entregador do lanche lá na minha casa. Eu encomendo uma pizza, vai o entregador da pizza lá na minha casa. Eu encomendo sushi, vai o entregador do sushi lá na minha casa. Todas essas pessoas que eu me relaciono, eu tenho oportunidade de falar do amor de Deus para essas pessoas. E eu estou falando, né? Eu preciso ver, eu estou falando, porque é meu dever falar. Amém? Vamos orar? Uma mensagem um pouco diferente hoje, né? Nunca preguei essa mensagem desse jeito, né? Mas tenho certeza que Deus tem um propósito com essa mensagem. Amém? Vamos fazer uma oração então. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu quero te dar graças por essa palavra, Pai. Quero te dar graças, Pai, pela coragem e ousadia de João Batista, Pai. Ele que teve a coragem e a ousadia, Pai, de colocar o seu pescoço, Pai, a sua cabeça, ó Pai, para ser cortada por causa dessa missão que o Senhor confiou a ele, de preparar o caminho do Senhor. Queremos honrá-lo nessa noite e te pedir, Pai, que o Senhor nos dê essa coragem, Pai. Que o Senhor nos dê essa coragem de João Batista, que é a mesma coragem que o Senhor deu a ele, Pai. Que o Senhor nos dê a nós. Na verdade, a tua palavra já está escrito que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas o Senhor nos deu espírito de poder, de amor e de moderação. Nós sabemos que o espírito que está sobre nós é um espírito de leão. Não é um espírito de cordeirinho, mas é um espírito de leão. E esse mesmo espírito que estava sobre João Batista, Pai, que ele realmente venha emanar das nossas vidas. Que nós, a exemplo de João Batista, a exemplo de Jesus, nós possamos levar essa mensagem de arrependimento, mas também uma mensagem de que Jesus batiza com o Espírito Santo. Ele quer batizar todos com o Espírito Santo. Ele quer derramar dom sobre as vidas, mas ele também tem um batismo de fogo para todos nós. E que nós possamos nos submeter a esse batismo de fogo. Mas que não seja um batismo de punição, que seja apenas um batismo de treinamento. Que nós possamos nos submeter ao treinamento, aos processos, ao discipulado que o Senhor tem para as nossas vidas, a fim de que nós possamos nos ser adestrados e preparados para o cumprimento do chamado, da missão que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, nos dá a compreensão, o discernimento, Pai, do chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Eu oro aqui, Pai, para que o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos discernir, compreender o chamado, a missão que o Senhor tem para cada um de nós. Essa missão de preparar o caminho do Senhor, de preparar a segunda vinda de Jesus.
Que nós possamos testemunhar de Cristo, Pai, assim como os nossos irmãos testemunham de Jeová e tantos outros irmãos cheios de ousadia que nós temos acompanhado ao longo dos anos, Pai. Em nome de Jesus, eu quero honrar aqui em memória Billy Graham. Billy Graham, Pai, ele que foi um dos maiores evangelistas do nosso século, Pai. Que esse mesmo Espírito Santo que está sobre a nossa vida, que estava sobre a vida de Billy Graham, esse espírito de ousadia, de evangelismo, de avivalista, Pai, que esse espírito possa ser derramado sobre toda a tua igreja, Pai, e que nós possamos, a exemplo de Billy Graham, Pai, alcançar as nações da terra para Ti, a começar pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos familiares, pelos nossos vizinhos, colegas de trabalho, na nossa cidade, até os confins da terra. É a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.